Meus irmãos, meus amigos, estamos aqui novamente para o nosso estudo espírita. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva também no nosso canal e participe de nossas reflexões. Vamos pedir a Deus, que encha o nosso dia de muita paz e de muita saúde espiritual também. Gente, nós estamos da obra Céu e Inferno de Allan Kardec, trazendo aqui no canal alguns depoimentos de espíritos do lado de lá da vida, nos dizendo como estão de acordo com sua condição moral. Então, semana passada, nós aqui estudamos o depoimento de um espírito na condição de sofredor no mundo espiritual. Hoje, nós trazemos aqui o depoimento de uma jovem que desencarna aos seus 37 anos e nos informa que está numa condição mediana, não é? Então a espiritualidade nos diz que ela desencarnou numa condição mediana e não de sofredor. E nós vamos perceber justamente o que diferencia, a condição desses espíritos. Um que chega no mundo espiritual na condição de sofredor e esta jovem que desencarna, deixando filhos na condição mediana. Então eu vou trazer aqui o relato de Atina Belleville, com 35 anos, na realidade ela desencarnou. Então eu vou trazer o seu relato de como foi seu desencarne e depois, quando ela foi evocada numa reunião mediúnica, a explicação que ela mesma nos trouxe através de alguns médiuns pelos quais ela se comunicou. Então o relato diz assim, da espiritualidade. Uma mulher que desencarnou ainda moça aos 35 anos, após cruel enfermidade. Vivaz, espiritual, dotada de inteligência rara, meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada. Ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum, e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem quaisquer ressentimentos das pessoas de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhe oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar-lhe todas as fases da existência. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos na cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim, com a coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente. Isso é um aspecto muito importante que nós vamos refletir mais adiante um pouco. Posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia ter, mas possuía inato sentimento do bem e do belo. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Mais uma vez a espiritualidade ressalta esse ponto. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão mais profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensa ou de penas futuras. Havia muito, era desesperador o seu estado, iminente o desenlace, circunstância que ela própria ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu-se renascer-lhe a vida
e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda, pois tinha algumas recomendações a fazer-lhe. Assim, a luta entre a vida e a morte prolongou-se por mais 3 meses. Então, gente, percebam nesse enunciado da espiritualidade que era uma boa pessoa aqui na matéria, não é? Não guardava ressentimentos, extremamente prestativa, estudava sobre a vida futura, mas ela se concentrava mais profundamente na vida presente. Volto a dizer, não guardava ressentimento e era uma pessoa de bem aqui na matéria. Porém, ela, devido a um acidente, enfermou gravemente e passou então a viver por 3 anos acamada e o que diz aqui, suportando tudo isso com tranquilidade e com muita paciência. Só no final que ela não queria se desprender e ainda prolongou por mais 3 meses essa própria agonia, porque não queria deixar a matéria sem antes ter um contato mais direto com o seu esposo. Esse é o relato da espiritualidade. Ela foi evocada no dia seguinte da sua morte e perceba que ela já trazia lucidez. Vejam como foi. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Os médiuns fazem a segunda pergunta para ela. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondes com lucidez. Então os médiuns já dizem, bom, o estado dela de passagem da matéria para a espiritualidade foi muito breve, né? Porque no dia seguinte ao seu desencarne, ela já tem lucidez suficiente para responder como se sentia naquele momento. Ela diz, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofrias com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente liberta, não, mas o certo é que não sofro mais. Isso para mim é um grande alívio. Ela falando, gente, do sofrimento por 3 anos que ela arrastou aqui na matéria, depois do acidente que sofreu, e o que ela diz, não sofro mais, o que é para mim um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Então, nesse momento, ela ressalta a importância de que os que aqui ficaram continuar orando por ela, porque essa comunicação, gente, foi no dia seguinte ao seu desenlace. Ela precisava ainda ter uma fase maior no mundo espiritual de reequilíbrio, de reorganização psíquica também, para que pudesse voltar e colaborar, como ela própria propôs, com melhores condições. Ainda teve uma pergunta final. Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Qual foi a resposta dela? Um passado horrível, meu amigo. Poderia nos revelar esse passado? Deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Então os médiuns ainda tentaram investigar por que ela sofreu tanto por esses 3 anos aqui, após o acidente. E ela disse, porque o meu passado foi horrível. Gente, nós já estudamos aqui no canal causas atuais das aflições, mas estudamos também causas anteriores das aflições. Ninguém padece injustamente, até porque Deus é soberanamente justo e bom. Nós somos herdeiros de nós próprios. Então, essa irmãzinha que desencarna aos 35 anos, ela própria no seu relato diz, meu passado foi horrível, e ela tem consciência de que atravessou nesses 3 anos um profundo processo expiatório pelas más escolhas que fez no seu passado. Então é muito importante que a doutrina nos demonstra e que ninguém padece injustamente, e feliz daquele que consegue sim, nesse próprio depoimento ela diz, o alívio que agora sente depois de pagar
o seu processo expiatório. Ela foi evocada um mês depois, e a evocação diz assim: os médiuns dizem a ela: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais concludente. Poderia, por exemplo, dizer-nos qual a causa de vossa prolongada agonia? Estiveste ainda durante 3 meses entre a vida e a morte. Lembra que ela prolongou, não queria se desprender de jeito nenhum? Veja agora a explicação dela do mundo espiritual. Obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesmo esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. Olha que importante, gente. E ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiações do passado, uma dívida a mais que paguei. Então, interrompo um pouquinho aqui para comentar. Gente, ela já trazia muita lucidez, sabendo que foi uma expiação do passado, e o que ela mesma diz: eu sabia que precisava deixar a matéria e me agarrei à matéria por amor aos meus filhos. Gente, essa é a questão, não é? Lá atrás falávamos o quê? Que ela era muito afeita ao presente. Não vislumbrava quase nada da vida futura, embora compreendesse que a vida futura existia, ela se concentrava profundamente no presente. Então percebam que, pensando no presente, no amor a sua esposa e aos seus filhos, ela reteve a existência por mais 3 meses de uma longa agonia, porque não sabia se desprender da matéria. As orações foram muito importantes para ajudá-lo nesse processo de desligamento. Muitos casos eu já presenciei em que foi muito importante as vibrações de nossa casa de orações de trabalho, do nosso centro espírita, como nossas próprias orações, para que essas pessoas pudessem verdadeiramente se desprender da matéria. Ela continua dizendo assim: ah, meus bons amigos, se vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual, que alívio experimentaria nos últimos momentos e como teria sido fácil a separação, se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus. A corrente que me arrastava, mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que eu ia deixar. Então, o depoimento é muito lúcido, gente. Ela diz: em vez de me entregar à vontade de Deus confiantemente, eu me apegava simplesmente ao presente que eu ia deixar. Então, muitos casos são assim. Quantas pessoas, no instante final de sua existência física, não confiam plenamente na bondade de Deus, não compreendem que chegou o momento e que precisam perceber que é chegado o seu momento, mas resignadamente prende-se ainda à matéria e prolonga a sua agonia por muito tempo. É preciso que as pessoas, como todos nós, possamos ir nos conscientizando que aqui na matéria é realmente uma breve passagem e cumprida a nossa tarefa, ou a nossa própria expiação, nosso sofrimento, é momento de voltar e nos entregar novamente a Deus com confiança e com a certeza de que tudo está acontecendo no seu tempo certo, não é? Mas a nossa irmãzinha, com muita honestidade, dá o seu depoimento, falando da dificuldade que teve em desprender-se da matéria, porque não queria deixar, mesmo com aquele profundo sofrimento, 3 anos de cama, não queria deixar a vida material por amor aos filhos, que não ia se extinguir esse amor. Ela apenas ia desprender-se do sofrimento
e da pátria espiritual velar por esses filhos que continuariam seguindo sua vida aqui na existência física. Finalmente diz assim: quando houver de voltar à terra, estarei e serei espírita. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu pudesse compreendê-los enquanto na matéria, meus sofrimentos teriam sido menores. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto não me encontro suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Aí ela diz aqui: meus filhos principalmente me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles e inculcar neles o caminho que o Espírito traça ao presente na terra. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Alheio, vendo indiferente os sofrimentos. Por não vê-la na cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus me castiga. Então ela traça uma pálida imagem do que foi o seu caráter no passado, indiferente à dor das pessoas, e então a sua própria mãe pôde experimentar a sua indiferença. Então aqui é uma pálida imagem, com certeza isso se aprofunda, mas a irmã aqui não estava ainda em condições de detalhar mais do que havia feito de mais escolhas do seu próprio passado. Então, 6 meses depois do seu desencarne, ela nos traz a seguinte colocação sobre o seu estado no mundo espiritual. Ela diz: na vida terrestre, eu era vulgarmente o que se chama de uma boa pessoa antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Confio mais profundamente na justiça e na bondade de Deus. Então, gente, nós estamos aqui concluindo o nosso estudo. Foi um relato muito importante, muito profundo, dessa jovem que desencarna aos 35 anos e que nos trouxe uma visão muito mais aclarada, não é? Desse espírito em condição mediana, mas que pôde com muita lucidez nos trazer esses belíssimos ensinamentos do outro lado da vida. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Peço a vocês, deixem o seu like, convidem as outras pessoas a se inscrever no nosso canal e, Deus assim permitindo, no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente.